Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa escola bíblica, 144ª Escola Bíblica Online. Espero que você esteja gostando, curta, compartilhe, comente. Esperamos aí que você dê a sua opinião, amém? Então vamos lá, nós estamos estudando a carta de Tiago, estamos no capítulo 2. Falamos aula passada sobre provações, sobre sabedoria. Tiago aqui me dá para gente uma aula verdadeira, né? Sobre comportamento cristão, sobre a nossa vida cristã. Ele fala muito sobre isso. Então, quero que você abra a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 2. Nós vamos falar a partir do versículo 14 e 15. Tiago agora vai falar sobre fé sem obras é morta. Então vamos entender bem o que isso quer dizer. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano. Então, Tiago agora vai mudar de assunto falando de fé e de obras. Tiago não compara fé e obras, mas fé com obras. Então, a fé sem obras é uma coisa. Nós temos que ter fé com obras. Então, a fé teórica, ela não salva, mas a verdadeira tem que gerar fruto. Se um crente necessita de algo, participa da igreja, precisa do básico, ele está necessitado. Então, nós precisamos ajudá-lo. Isso é a obra por causa da nossa fé. Nós cremos que precisamos ajudar. 16 e 17. E qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Então essa pessoa só desejou, mas sem ajudar ou ter misericórdia do seu próximo. Não ajudou em nada. A fé sem obras está morta, ela não é operante. Isaías 58, 7 e 9, Deus mostra a aplicação da fé com socorro às pessoas. 18 e 19, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazei bem. Até os demônios creem e tremem. Então, essa argumentação é separar fé e obras. Não estão juntas, né, nessa argumentação. Então, nós vemos a verdadeira fé, que é com obras. Então, com obras se percebe a fé verdadeira. Sem obras, a fé é falsa, ela é inútil. Usa até de ironia, né? Crês que Deus é um só? Sim, e bom, né? Fé, no conceito teórico, se equipara aos demônios. Sabem que Deus é um só, creem e tremem. Mesmo assim, não agradam a Deus. Verso 20 e 21. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho, Isaque. Então, Paulo diz lá em Romanos 4, 2 e 3, porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus
e isso lhe foi imputado por justiça. Paulo diz que Abraão não foi justificado por obras, mas Tiago diz que sim. Nós temos que compreender o que foi justificado. A aplicação dela é diferente em Tiago e Paulo, a colocação disso. Paulo ensina que as obras da lei não salvam. É a fé que salva. Abraão foi salvo pela fé em Deus, antes de praticar obras. Tiago ensina como visibilidade deste acontecimento com Abraão, que aconteceu depois que Abraão foi chamado. Então ele tinha fé e mostrou em obras que essa fé era verdadeira, fruto da fé. Então os dois textos se completam e não se contradizem, né? Fé sem obras não vai funcionar. Tiago, capítulo 2, verso 22 e 23. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus. Então a fé acontece no coração e explode em boas atitudes. Tiago mostra no texto de Gênesis 15:6 e Isaías 41:8. A fé do começo se demonstra verdadeira através das obras. Então, demonstrando atitude, né? É o caminho que um salvo deve seguir. 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Paulo diz em Romanos 3:28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Tiago diz, justificado por fé mais obras. Então, Paulo diz que é pela fé somente. Então, Tiago diz, fé somente é a fé sem obras. Ela não é verdadeira. For preciso ter obras que acompanhem para ser justa diante de Deus. Então, não está tratando que alguém é salvo por causa das obras. Paulo, o assunto é diferente. Ele fala só da fé verdadeira. O ato de crer e receber a Cristo é só pela fé. Aqui as obras da lei, né, os judeus, não salvavam. Efésios 2:10, Paulo explica que somos chamados para boas obras. Fé mais boas obras forma o cristão. Somos salvos para boas obras e não pelas boas obras. 25 e 26, de igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então fala de Raabe, né, na sua boa obra, a evidência da verdadeira fé. Ela creu que aqueles eram enviados de Deus, creu, praticou boas obras. Esse é o padrão bíblico. Nós vimos até agora a prática da palavra de Deus, não se deve fazer acepção de pessoas e que a fé sem obras é morta. Agora nós vamos para o capítulo 3. Capítulo 3 vai falar dos pecados da língua e o dever de dominá-la. Tiago 3, versículo 1 e 2. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão,
capaz de refrear também todo o seu corpo. Então, mestre é o que ensina outra pessoa. Então, a motivação deve ser correta, porque é um ministério, o ensino responsável, não para por ter poder, manipular, mas para ensinar. Então, é o conhecimento que tem ali, ele vai ensinar, mas para ensinar o conhecimento, né, ele tem que ter uma ferramenta que é a língua. Então, o seu julgamento será maior. O recado era para os mestres que não conseguiam exercer o ministério do ensino corretamente, na forma da comunicação. O mestre não é perfeito, como todos nós, né, que estamos crescendo ainda. Os erros nos ensinam a melhorar e temos que ter também arrependimento. Quem domina as suas palavras tem dentro de si uma ação de Deus. Verso 3 e 4, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos, né, pelos rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então, Tiago usa figuras para fazer uma comparação do controle da nossa língua. Freio é pequeno, mas ele puxa e é para obedecer. Todo o corpo acaba acompanhando o freio da sua boca. Uma coisa pequena controla uma coisa grande. A língua é pequena, mas capaz de grandes feitos, perto ou longe da vontade de Deus. 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situado entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo interno, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, o autor coloca a língua fazendo grandes feitos. Então, ele faz algumas comparações. Traz características da língua humana, o uso que fazemos dela. Tem potencial de provocar incêndios, fala do lado destrutivo, traz grandes pecados. Fala o que tem no coração, corrupto, aquele que não é convertido. Contamina com o que é sujo, poluído, destrói as áreas da vida humana. A língua causa destruição ao seu redor, a própria pessoa também recebe poder do inferno para realizar este mal através da sua língua. 7 e 8. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doura, e tem sido chamada pelo gênero humano a língua. Porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Exemplo, animais são dominados pelo homem, né? O poder de Deus dado ao homem. Mas o homem não domina sua língua. O homem pecador é escravo da língua, que só a graça pode dominar. 9 e 10. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então, Tiago fala crentes que usam a língua incorretamente. Lucas 6, 28 diz bendizer ao invés de amaldiçoar. Abençoar, mesmo que sejam más, porque Deus é o criador delas.
Então a palavra de Deus é bem clara, nós temos que abençoar a tudo e a todos, né? Mesmo que aquela pessoa seja má, mesmo que aquela pessoa seja ruim, para nós até, né? Nós temos que abençoar. Tiago 3, 11 e 12. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode jorrar água doce. Então ele faz 3 comparações aqui, falando que é impossível da mesma língua saírem palavras boas e más. Saírem essas palavras que não estão baseadas em Deus, por causa da sua cobiça. A sua natureza é de Deus, tem que produzir algo de Deus. Então agora Tiago vai falar da sabedoria que vem do alto. 13, 14. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Pessoas se dizem boas, devem mostrar boas obras, demonstrar sabedoria, domados, né, pelo Senhor com humildade. Não é criação nossa, através das boas ações e bom comportamento, uma conduta bonita, né, como diz o grego. Não cabe palavras de maldição. A inveja amargurada são preocupações egoístas. Vai proceder conduta feia, né, mau comportamento. Sentimento faccioso, desejo de divisão. Não são saudáveis, né, interesses pecaminosos dentro da própria comunidade. Não existe glória nesse comportamento. Se orgulhar, quem age assim, mente, não age como sábio. 15, 16. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, é da terra e não está baseada em Deus, é carnal, tendência pecaminosa, demoníaca. A inveja quer o que é do outro, então amaldiçoa o outro também. Sentimento faccioso, a discórdia, a confusão, não tem paz, então não tem sabedoria de Deus, mas tem sabedoria sim, sabedoria do maligno. 17 e 18. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A sabedoria é sem mancha, ela tem que vir de Deus. A sabedoria ama a paz, traz pacificação, indulgente, é bondoso, age democraticamente, com bondade, se submetendo às decisões, disposto a ceder, né? Não é aquele cabeça dura. Tem amor ao próximo, abençoando-o com boas obras, cheio de fé, genuína e sincera. Tiago destaca a paz nessa comunidade estava existindo um espírito de confusão. E em paz que se cumpre a vontade de Deus para frutificar, que beneficia os próprios que promovem a paz. Então, nós promovemos a paz onde nós estamos, nós também recebemos paz. Não esqueça que a nossa vida é uma vida de semeadura. Semeamos, vamos colher, né? Então, se você semeia confusão, você vai colher confusão.
Então, semeie paz que você vai sempre colher paz. Agora, a origem das contendas. Tiago 4, capítulo 4 agora, verso 1 e 2. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na nossa carne? Cobiçais e nada tens. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Então existia um espírito faccioso, né, no meio daquela comunidade. Guerras e contendas, né, um uso confuso de palavras, surgem nos desejos pecaminosos, quer dizer, dentro do coração. Matais e invejais, atitudes extremas, sem fruto do espírito. Essas cobiças geram guerras que Deus não quer que nós lutemos, é infrutífero. Más ações no meio da comunidade, né? Um mau comportamento. Relação com Deus, eles não conseguem nada agindo assim porque não pedem a direção de Deus. Nós temos que ter a direção de Deus para todas as coisas, né? Tudo que fomos fazer, que fomos decidir, nós temos que ter a direção de Deus, porque aí nós vamos ter êxito, nós vamos ter vitória. Porque se não fizermos isso, vamos agir pela carne. Aí estamos fazendo tudo errado, como está falando aqui a palavra. 3 e 4. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituir-se-á inimigo de Deus. Então, quando vocês pedem, não recebem, porque a motivação de vocês estão baseada no mal, na cobiça, na inveja. Então, Deus não vai abençoar. Os pedidos não glorificam a Deus, mas a ela mesma. Tiago os chama de adúlteros, né? Infiéis. Fala sobre casamento, a noiva, e estão fazendo aliança com o mundo. Então, estão quebrando esta aliança. Tornam-se inimigos de Deus, quebram esta aliança com Deus. Versos 5 e 6. Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, Tiago fala sobre o Antigo Testamento, onde a aliança com o povo era tida como um relacionamento, e a quebra desta aliança era como uma prostituição. Então, o ciúme ali está colocado como ideia de zelo, ideia de cuidado. Sim, tem zelo do Espírito, somos propriedades de Deus. Ele quer o cumprimento da aliança. Ele não aceita a falsa postura. Em Provérbios 3:34, ele fala, ele dá graça. E quem não age com sabedoria será resistida por Deus. Então tem disciplina. Deus espera arrependimento dessas más atitudes. Versos 7 e 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Conclusão: aproxime-se humildemente de Deus. Se coloque como servo de Deus, mas não aceite as sugestões do diabo. Quando está decidido a realizar a vontade de Deus, o diabo desiste de nós. Ele não pode nos enfrentar porque nós temos um foco, que é obedecer a palavra de Deus. Então, o diabo pode colocar para você um prato de comida,
mas ele não pode te obrigar a comer dessa comida. A ideia de arrependimento, se achegando a Deus e buscando essa transformação diária que é a nossa vida. 9 e 10. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Olha que lindo isso. Tristeza verdadeira por ter pecado. Riso, alegria, não a falsa felicidade do pecador. A tristeza é a mudança, né, de direção. Reconheça seus erros e a necessidade do Senhor na vida deles é chegar de fato diante do Senhor, serem honrados pelo Senhor, eles vão ser. Agora, nós falamos aqui os pecados da língua, o dever de dominá-la, a sabedoria que vem do alto, né? E a origem das contendas. Agora, Tiago vai falar da maledicência, que ela é condenado. Maledicência é falar mal dos outros, é ser fofoqueiro, né? 4:11, irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não é observador da lei, mas é juiz. Então, caluniar, acusar, o uso não edificante da língua contra o próximo. A lei do amor, amor ao próximo, é o objetivo a ser cumprido. Se o amaldiçoa, não ama o próximo. Fazemos julgamentos hipócritas, mas também julgamos corretamente. Aqui quebram a comunhão, então devemos nos colocar no lugar dele, ensinar para que eles possam ser corrigidos quando estão nos erros. Amém? Nós vamos parar por aqui. Semana que vem nós damos continuidade, né, a esse assunto, a falar mal aí da vida alheia. Amém? Espero que você esteja gostando, que você tenha um excelente domingo, juntamente com sua família, mas juntamente com Jesus também. Nós estamos aprendendo a andar com Jesus, a ter uma vida cristã correta para podermos ir para o céu. Então, observe bem para que você não fique para trás, né? Para que você continue prosseguindo para o alvo. Amém? Um beijo grande no seu coração e até a próxima aula, se assim Deus permitir.